Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai e de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Estamos começando mais uma transmissão do culto da Igreja Presbiteriana Central de Mesquita. É uma alegria poder chegar à sua casa e compartilhar com você momentos preciosos de oração, de louvor e, sobretudo, a Palavra de Deus. Essa live foi preparada com muito amor, com muito carinho para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Infelizmente, em virtude do aumento do atendimento de pessoas infectadas pelo Covid-19 em nosso município, o conselho da nossa igreja resolveu suspender temporariamente as atividades presenciais da igreja. Mas agradecemos a Deus a grande oportunidade de transmitir o culto por meio de nossas redes sociais e chegar até a sua casa. Convocamos todos os irmãos, membros da nossa igreja e demais igrejas, para que estejamos em oração nesse momento de distanciamento social pelo qual passamos. E sigamos firmes em nosso compromisso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certos de que tudo isso passará em breve e estaremos juntos novamente. Eu tenho certeza que breve retornaremos aos nossos cultos presenciais. Tudo vai passar. Tudo voltará à sua normalidade, se Deus quiser. Aproveite esse tempo para se aproximar mais de Deus, para estudar a sua preciosa palavra, para orar e crescer na graça e na fé. Que o Senhor nos dê o senso de responsabilidade e nos ajude para que possamos enfrentar mais esse período de distanciamento dos cultos e que não esmoreçamos, mas continuemos firmes na fé e na presença do nosso Deus. Hoje, em nosso culto, estará conosco como pregador especialmente convidado o reverendo Cláudio Aragão da Guia, pastor muito conhecido em nosso meio e muito amado. Agradeço a Deus pela sua vida preciosa, pela sua família e pelo seu ministério. Amados em Cristo, a Bíblia diz: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Vamos começar o nosso culto com uma palavra de adoração com o presbítero Washington. E vamos adorar o Senhor com toda alegria, com todo o nosso coração. Boa noite, queridos, que a graça e a paz do nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, seja com todos vocês nessa noite. Estamos dando início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E para isso, vamos fazer uma oração nesta hora, oração de adoração. Incline sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos fez. Por isso, ó Deus, muito nos alegramos, ó Deus. Nesta hora, ó Deus, estamos dando início ao culto de louvor e adoração ao teu santo nome, que só o Senhor é digno de receber, e pedimos, ó Deus, a Ti que o Senhor receba em seu trono, Senhor, como aroma agradável esse culto que a Ti é prestado nessa noite, e que o Senhor possa, Deus, falar profundamente ao coração de cada um que assiste a esse culto, Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de falar contigo nesta hora, e te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nesta hora vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor no Salmo de número 100. Salmo de número 100, que assim diz a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras,
Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nesta hora, queridos, vamos louvar ao Senhor com o hino número 254 do nosso cenário Novo Cântico, o hino Sossegai. Eu gostaria de pedir a Ti que vocês possam estar refletindo na letra desse hino. A gente está passando por um momento muito difícil, de pandemia, e essa letra, ela relata muito bem a confiança que a gente tem que ter em Deus. E eu peço a cada um de vocês que possam estar refletindo na letra deste hino e que o Senhor possa muito falar ao coração de vocês. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom Mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar.
A palavra do Senhor nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Salmo de número 51, versículo de número 1 ao versículo de número 4 diz: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Senhor, nós nos arrependemos de todos os nossos pecados. Nos achegamos nesse momento a Ti com o nosso coração contrito e humilde para Te pedir, Senhor. Ó Deus, purifica-nos de todos os nossos pecados. Reconhecemos a nossa pecaminosidade e reconhecemos também que somos totalmente dependentes de Ti, meu Pai. Por isso nós queremos Te agradecer pelo perdão a nós concedidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz que bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Redentor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Esta noite em que estamos reunidos para adorar o nosso Deus através desta live, queremos
ler a preciosa palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus, no capítulo 4, dos versículos 23 ao 25, que nos revela a palavra de Deus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhes então todos os doentes, cometidos de várias enfermidades e tormentos, demoniados, lunáticos, paralíticos, e eles os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosa multidão o seguia. Irmãos, nós temos passado por umas circunstâncias não muito agradáveis, humanamente falando, a respeito deste vírus que tem contaminado várias pessoas, não só da nossa nação brasileira, mas de tantas outras nações. E esta porção da palavra nos revela a soberania, o poder e a grandeza do nosso Deus. Se nós confiarmos nesse Deus maravilhoso, que criou o céu, a terra e tudo que nelas há, Ele nos livrará, nos curará, nos alimentará nesta pandemia, Pai. Por isso, nós queremos, nesta noite, orarmos por alguns conhecidos nossos, como o prefeito da nossa cidade, Farid Abraão Davi, pela jornalista Fátima Bernardi, pela Deise, irmãzinha nossa da primeira igreja, e tantos outros, pelo Eric Brito, sobrinho da nossa amada irmã Ivete, e tantos outros que estão contaminados com este vírus, que muitos dizem ser um vírus maligno, mas eu não me atrevo a falar isso, porque eu creio num Deus que é soberano, que está sobre tudo e sobre todos, um Deus que governa não só a nossa nação, mas toda a terra, pois foi Ele que a criou. Por isso, iremos orar neste momento em favor não só dos nossos amigos, mas também dos nossos inimigos, se é que existem, para louvor do nome do nosso Deus. Oremos. Santo e amado Deus, magnificado, adorado, louvado seja o teu santo e glorioso nome. Obrigado, Pai, por esta noite maravilhosa, por esta reunião, este culto que te oferecemos em adoração ao teu santo nome. Ó Deus, Tu és Deus do passado, do presente e do futuro. Tu és da eternidade passada à eternidade futura.
Só Tu és o nosso Deus, o nosso arrimo, a nossa fortaleza e a nossa esperança. Por isso, Pai, queremos entregar no Teu altar como um aroma agradável a Ti nesta noite. Os doentes, principalmente deste vírus chamado Covid-19. Ó Pai, visita cada um deles. Se for a Tua santa e gloriosa vontade, cura-os para louvor do Teu nome e para a alegria dos seus familiares. Deus de amor e de bondade, nós cremos na Tua soberania. Temos certeza que Tu queres, podes fazer, porque Tu estás sobre tudo e sobre todos. Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Por isso, nos depositamos nas Tuas mãos, confiadamente e com a certeza de que os Teus propósitos não podem ser frustrados. Se for da Tua vontade, Pai. Esses nomes que foram citados e tantos outros, pois a Tua palavra nos revelou essa noite que multidões de enfermos iam à Tua presença e todos eles eram curados, porque só Tu tens esse poder, porque Tu és o dono da vida e o dono da morte. Por isso nós, nesta noite, Te pedimos, no nome santo glorioso de Jesus, cura os enfermos, se assim for a Tua santa e gloriosa vontade. Amém, Pai. Amém. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passo teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também. Basta a minha graça, dá
mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor, um vencedor em Cristo. Estamos vivendo dias de adaptações. E não é porque não estamos usando o templo que não precisamos pagar o aluguel de nossa igreja. É bem verdade que sem os cultos presenciais há uma queda na conta de energia, como o presbítero Hélio disse na semana passada. Mas é só isso. Todas as demais contas permanecem inalteráveis. Por isso, continue sendo fiel ao Senhor nos dízimos e ofertas. Você pode fazer o depósito na conta de nossa igreja sem sair de casa se você tem o aplicativo do seu banco no celular. Mas não se preocupe se você não tiver. Você ainda pode contactar a junta diaconal de nossa igreja e nossos diáconos irão até a sua residência para recolher os dízimos e ofertas. Nesse tempo de pandemia, saia de casa somente o necessário. Nossas contas estão em dia exclusivamente por causa de sua fidelidade. E isso não tem sido um peso para você, não é mesmo? Certamente você tem recebido do Senhor dádivas que somente Ele é capaz de dar, como por exemplo, sua vida, saúde, família, emprego e muitas outras coisas. O ato de contribuir, além de ser uma forma de adoração, é também uma forma de reconhecimento por tudo que Ele é e por tudo que tem feito por nós e por nossa família. O texto que eu deixo para a meditação está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6 e 7, que diz: Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vamos adorar o Senhor? Porque amo tua casa, ó Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar com atitude, adorar com consciência, adorar é uma virtude, adorar é minha essência. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar trazendo o ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo para erguer a tua casa, um palácio para Deus, um palácio para Deus.
Senhor, nós queremos rogar as mais ricas bênçãos por todas as pessoas que têm contribuído com o Teu reino. Estamos vivendo dias difíceis, Senhor, em que cada empresário tem diminuído os seus lucros devido a essa pandemia. Então, nós te pedimos, ó Pai, que Tu possa abrir as portas e fazer com que cada empresário prospere, para que cada contribuinte, ó Deus, do Teu reino seja próspero. Ó Deus, rogamos as Tuas bênçãos para todas as pessoas, inclusive aos desempregados. Rogamos as Tuas bênçãos para que o Senhor abra uma porta de emprego e ele consiga um trabalho, Senhor. Ó Deus, reconhecemos que tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Nesse momento nós queremos Te agradecer pela oportunidade que temos de contribuir no Teu reino, de devolver ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas. Receba, Pai, como forma de adoração. Rogamos as Tuas bênçãos para aquelas pessoas também que não conseguiram contribuir, que ela de uma forma ou de outra ela tenha um recurso necessário para prover o alimento para a sua casa e para devolver os seus dízimos e suas ofertas. Obrigado por tudo, Senhor. Nós devolvemos a Ti o que a Ti pertence. Em nome de Jesus. Amém. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver pra Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no Teu santo monte, nosso amado Pai, Teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no Teu santo monte, nosso amado Pai, Teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois Teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois Teu
ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos tua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador eterno, na unidade do Espírito Santo. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos em mais este culto de adoração e louvor ao nosso Deus, e agradeço ao reverendo Ricardo essa possibilidade de poder partilhar com a sua igreja e com aqueles que são alcançados por esta mídia, partilhar a palavra de Deus e os ensinamentos que ela tem para nós nos dias de hoje. Quero
falar a vocês nesta noite sobre o seguinte tema: por que somos diferentes? Com base na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 19, que leio agora. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Porque somos diferentes. Como diz o teólogo calvinista John MacArthur, atualmente com 81 anos, vivemos sob as 4 linhas de atuação de Satanás, que são as seguintes: tornar o pecado menos ofensivo, tornar o céu menos atraente, tornar o inferno menos horrível e tornar o evangelho menos urgente. O estilo de vida de nossa sociedade, e que lamentavelmente tem invadido muitos púlpitos e muitas igrejas, corrobora com estas proposições de John MacArthur. E o apóstolo Paulo, após tratar dos recursos do governo que Cristo prescreveu para a edificação de sua igreja, conforme os versículos 7 a 16 do mesmo capítulo 4 de Efésios, Paulo trata da vida daqueles que compõem a igreja, da vida de cada membro da comunidade, dos frutos que seu ensino deve gerar na vida dos cristãos. Desse modo, o apóstolo Paulo nos traz indicações do porquê somos diferentes, diferentes dos incrédulos, daqueles que não foram regenerados ainda. Em outras palavras, Paulo revela de que modo devemos viver. E ele começa dizendo de que maneira não devemos viver, usando para isso o estilo de vida daqueles que não foram instruídos na escola de Cristo, nem iluminados pela doutrina da salvação. Estilo de vida que se enquadra perfeitamente naquelas 4 linhas de ação satânica. Portanto, vamos ao texto, Efésios capítulo 4, versículos 17 a 19. Inicialmente, o apóstolo evoca a sua autoridade, a sua base de sustentação, quando diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. Paulo está fundamentado naquilo que recebe do Senhor. E ele então fala: não mais andeis como também andam os gentios. Não esqueça que Paulo está se dirigindo aos crentes de Éfeso. Não mais andeis como também andam os gentios. E ele também se dirige a nós hoje, pois toda palavra de Deus é útil para o ensino, para a exortação, para a disciplina, para o nosso crescimento em todo o tempo. E aqui o apóstolo nos exorta a que abandonemos, que nos desliguemos definitivamente, radicalmente do mundo ao qual anteriormente servimos.
o que implica necessária e obrigatoriamente numa adesão a Cristo, nosso novo Senhor e Salvador, a quem recebemos e confessamos. Em outras palavras, motivados pelo gracioso e glorioso chamamento com que fomos contemplados pelo Senhor, diz o apóstolo Paulo no versículo 1 de Efésios 4, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ou seja, não devemos imitar o comportamento daqueles que não temem a Deus, que não servem a Deus, não amam a Deus, não vivem para Deus, nem corandeu, ou seja, diante de Deus, na dependência de Deus e para a glória de Deus. E por que não devemos nós imitar esse estilo de vida próprio dos incrédulos, dos não convertidos? Porque somos diferentes. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Não somos mais gentios, estrangeiros, desprovidos da graça de Deus. E então, Paulo vai descrever o estilo de vida dos incrédulos que não devemos jamais imitar. No versículo 17, o apóstolo diz: não andeis mais como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, no vazio, na futilidade de suas mentes. Há uma sequência entre pensamentos, vontades, princípios, valores, ações que vão constituir a nossa própria vida, a nossa maneira de viver, tal como diz Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim é o homem. Paulo está falando da mente, está falando do nous, da razão, da consciência, dessa mente rebelde contra Deus, ou seja, que não reconhece, não acata a autoridade, a soberania de Deus sobre sua vida. Tal qual ele fala na sua carta aos crentes em Roma, no capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Essa expressão é sinônima daquela usada pelo apóstolo Paulo no versículo 17 de Efésios 4, na vaidade de seus próprios pensamentos. Aqui em Romanos, ele usa essa expressão, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Que coisa terrível! Mentes vazias, mentes vaidosas, fúteis, tolas, sem sentido. Assim é a mente daqueles que não foram regenerados pelo Senhor. E no versículo 18, Paulo traz mais uma imagem, uma condição daqueles que não vivem para Deus. Paulo cita obscurecidos de entendimento. Em outras palavras, cegos espiritualmente, tal como declara o profeta Oséias no capítulo 4, verso 14 de seu livro: pois o povo que não tem entendimento corre
para a sua perdição. Vaidade dos próprios pensamentos, entendimento obscurecido, cegueira espiritual. E no versículo 18, Paulo diz mais: alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Ou seja, pessoas alienadas de Deus, que é a fonte da verdadeira vida. Pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Pessoas não regeneradas. Pessoas que não reconhecem, não acatam a Cristo como Senhor e Salvador. E aqui, Paulo indica a primeira causa dessa alienação, quando ele diz: por causa da ignorância em que vivem. Em outras palavras, antes que a graça de Cristo se manifeste em nós, renovando-nos pela ação regeneradora do Espírito Santo, nenhum bem há de proceder de nós. Viveremos nessa ignorância, nesta cegueira espiritual, que vai acarretar todas as demais consequências numa vida alienada de Deus, alheia à vida de Deus, ou seja, uma pessoa que continua morta por causa de seus delitos e pecados. Como diz o apóstolo Paulo em outra ocasião: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Escreve ele na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Mentes vazias, entendimento obscurecido são sinônimos de loucura, presente na vida de quem não ama a Deus, de quem não serve a Deus, de quem não se submete a Deus. Mais de 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já identificava esse tipo de gente, homens e mulheres. Diz o profeta: os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento, desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Isaías 59, versículos 7 e 8. Parece um retrato dos nossos dias, tal qual as palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. Os irmãos estão entendendo porque somos diferentes, porque não devemos imitar o estilo de vida daqueles que ainda não foram regenerados pelo Senhor? Isso é algo muito sério e muito pertinente para nós hoje, que vivemos sob essas ameaças satânicas de descaracterizar o pecado, de amenizar o pecado, de menosprezar a palavra de Deus e tudo o que diz respeito a Deus. E ainda no versículo 18, o apóstolo nos apresenta a segunda causa fundamental do estilo de vida dos incrédulos, daqueles que não amam a Deus, nem glorificam a Deus em suas vidas. Diz o apóstolo Paulo: pela dureza do seu coração. E aqui está a raiz de tudo mais. Pois como diz o sábio, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Está lá em Provérbios 27, versículo 19.
E diz mais, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, versículo 23. Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração, corroborando com as palavras do sábio em Provérbios. Guardar o coração significa viver para a glória de Deus, segundo o que Deus revela em sua palavra, conforme os princípios e valores estabelecidos por Deus e que devem determinar e reger a nossa cosmovisão, nossas crenças básicas, o nosso estilo de vida. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando experimentado por alguns fariseus quanto à questão do divórcio, declarou: por causa da dureza do vosso coração, ele, falando de Moisés, vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Marcos capítulo 10, versículos 5 e 6. Jesus Cristo está apontando a raiz da maldade, a raiz de todas as consequências nefastas, malfazejas que sobrevêm sobre a vida de pessoas e das sociedades e das comunidades, e tudo reside na dureza do coração, na obstinação, na resistência àquilo que Deus nos oferece e estabelece para o nosso bem viver, conforme revelado em sua bendita, inerrante e infalível palavra. Porque somos diferentes, somos novas criaturas em Cristo Jesus. E finalmente, no versículo 19, o apóstolo Paulo fecha seu raciocínio inspirado de forma magistral, contundente, quando ele diz, falando daqueles incrédulos, gentios, rebeldes contra Deus, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. É o que está registrado no versículo 19 de Efésios, capítulo 4. Percebem a escalada do pecado, a caída vertiginosa do pecado, com suas terríveis consequências, não só na vida pessoal, como em toda a sociedade humana, tornaram-se insensíveis. Alma cauterizada, mente cauterizada, o que nos remete àquela condição do leproso. Naquela região onde a lepra se instalava, havia insensibilidade. Ele poderia ser furado, queimado e não sentiria dor alguma. Assim é o pecado na vida daqueles que a ele se entregam. Tais pessoas vão se tornando insensíveis, complacentes consigo mesmas, com as rédeas da vida frouxas. E tudo isso é consequência direta da dureza do seu coração. E esse quadro devastador é descrito também por Paulo quando escreve a Timóteo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, e nós vivemos os últimos dias desde a encarnação do Verbo divino, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes,
desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 4. É um retrato nítido, claro, do nosso tempo, dos nossos dias. Ou você tem alguma dúvida? E o que eles fazem, como diz o apóstolo Paulo, fazem com avidez, com sofreguidão, sem limites, sem barreiras, dando vazão a seus diversificados pensamentos e desejos pecaminosos. Não há limites. Tais pessoas se entregam por causa da dureza de seu coração e de sua insensibilidade, se entregam voluntariamente a um estilo de vida vazio, frustrante, desesperançoso e que os leva a uma desenfreada licenciosidade que não conhece limites, assim como temos visto ao nosso redor nos dias atuais, no nosso país e mundo afora. Tais pessoas não respeitam nada nem ninguém, desconsideram os direitos alheios e vão além do que deveriam. Por outro lado, nós somos diferentes de tudo isso, porque fomos regenerados, fomos transformados pelo Espírito Santo de Deus, nascemos de novo, recebemos uma nova natureza, um novo coração, um novo nome, uma nova disposição mental. Nós temos a mente de Cristo e tudo isso fruto da graça soberana e exclusiva de Deus, que nos amou, que nos chamou, que nos justificou, que está nos santificando e certamente nos glorificará. Aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até ao dia de Cristo, declara o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Não há o que temer. Nós estamos em Cristo, vivemos em Cristo e para Cristo. Sem Ele, nada podemos fazer. Nós somos diferentes. E como diz o apóstolo Paulo, após apresentar o estilo de vida daqueles que não amam a Deus, e isso está registrado no versículo 20 de Efésios 4. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Louvado seja Deus, que nós recebemos a doutrina, a verdadeira e pura instrução que vem de Deus para nós, registradas na sua palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que ecoem em nossos ouvidos e em nossos corações, permanentemente, as exortações do apóstolo Paulo, conforme Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este século, com esse estilo de vida dos incrédulos, daqueles que não amam a Deus, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somos diferentes. Vivamos, pois, diferentemente daquilo que o mundo apregoa, daquilo que o mundo defende, daquilo que o mundo propõe como regra de vida, como estilo de vida. Não. Acatemos
adotemos em nosso viver o estilo de vida estabelecido por Deus para nós e revelado em Sua palavra. Quer comamos, quer bebamos ou façamos outra coisa qualquer, façamos tudo para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Nós estamos encerrando a nossa transmissão, mas se Deus quiser, estaremos de volta na quinta-feira às 20 horas com a live Oração e Palavra. Não deixe de curtir e de compartilhar as nossas redes sociais e todas as nossas transmissões. Na tela você vê os nossos endereços, então siga-nos. Será um grande privilégio, uma grande alegria ter você conosco. Feche seus olhos, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor neste último momento do nosso culto. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que tivemos nesta noite de Te adorar em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Renova, Senhor, o nosso coração. Renova, Senhor, a nossa vida, para que estejamos firmes na Sua santa presença. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as dificuldades, as lutas, as tempestades que estão adiante de nós. Nos ajude com a Sua presença em nosso meio. Nos ajude, Senhor, por meio do poder do Espírito Santo. Nos ajude em nome de Jesus. Ó Deus, nós sabemos que estamos atravessando um momento difícil, mas sabemos que todas as coisas também são possíveis para Ti. Nada é demasiadamente difícil para o Senhor. Por isso, ajuda-nos, ó Pai, a enfrentar mais este momento de dificuldade. Esteja amparando, esteja, ó Deus, abraçando, cuidando de todos aqueles que estão agora, nesse momento, necessitando da Sua presença, Senhor. Nós sabemos que existem muitas pessoas que estão sofrendo, estão passando por dificuldades agora, e nós sabemos que a maior necessidade dessas pessoas é da Sua presença. Senhor, obrigado por tudo. É a oração que a Ti fazemos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus, na força e no poder do Espírito Santo. Recebamos a bênção do Senhor. Que o Senhor esteja diante de vós para vos conduzir, ao vosso lado para vos amparar, atrás de vós para vos proteger, acima de vós para vos abençoar
e dentro de vós, para vos santificar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre cada um de vós, povo amado, querido, santo, eleito de Deus, desde agora e para todo o sempre. Amém e amém. Que Deus muito os abençoe. Tenham todos uma ótima semana, em nome de Jesus.